Olá, como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu vou continuar aqui com a leitura do livro que a gente está fazendo aqui no YouTube, no meu canal. Deixa eu me apresentar, eu sou Patrícia Duarte, eu sou terapeuta holística, trabalho com tarô e várias terapias holísticas, reiki, barras de axis, psicoaromaterapia, cromoterapia, florais, Theta Healing e outras terapias que eu trabalho também presencial, como a reflexologia podal e a auriculoterapia. Hoje eu estou aqui e já gravei uma série de vídeos onde eu estou fazendo a leitura do livro, esse livro aqui, Jung e o Tarô, que é uma das leituras que eu considero fundamentais para você taróloga, para você tarólogo, ou se você é apenas um amante da leitura, né? Ou se você é apenas um curioso do tarô. Se você quiser acompanhar aqui, você nem precisa ter o livro, se você não puder, não quiser, mas esse livro aqui eu comprei no sebo, tá? Então, se você quiser fazer um investimento financeiro um pouquinho menor, você vai encontrar bons preços nos sebos por aí, tá bom? Então eu estou no capítulo que fala do mago, não é o capítulo 2, porque tem dois outros capítulos antes, tá? Então é considerado o capítulo 4, porque os dois primeiros capítulos falam de prefácio, introdução, informações e tudo mais, tá? Então é esse o livro aqui. Jung e o Tarô, a autora é Sally Nichols, tá bom? Então vamos lá, a gente vai continuar na página 68, se você tem o livro. Só o baralho de Marsella capta esses matizes. Então só vamos recordar, a gente estava falando do de algumas características, né, algumas simbologias da carta do mago, do tarô. A Sally Nichols, ela usa somente aqui, ela dá mais ênfase ao tarô de Marsella, tá? Eu não trabalho com tarô de Marsella, nos meus jogos, nos meus atendimentos eu trabalho com o tarô de Waite, tá? Então você pode escolher o tarô que você quiser, que tiver mais a ver com você, tá? Com o teu perfil profissional e tudo mais, tá bom? Então, no vídeo anterior, eu terminei naquele parágrafo da página 66, tá? Que ela fala sobre consciência que supõe uma dualidade, observador e observado. É como se escondido na costela do nosso mago já estivesse contido o princípio feminino, cujo número é 2. Como o peixe branco yang do símbolo do Tai Chi traz os olhos escuros do seu equivalente, assim, engastado no espírito puro do mago, está em ponto preto de ambivalência feminina, tá? Então vamos continuar na página 68. Só o baralho de Marsella capta esses matizes sutis. Na versão Waite, por exemplo, só se mostra os aspectos positivos yang do mago, não sendo nenhum embusteiro nas encruzilhadas. Esse mago contrasta com um pano de fundo de luz de ouro pura, entre lírios e rosas. Enverga roupas sacerdotais e tem uma expressão solene. Na mão direita segura bem erguida uma vara, indicando que os seus poderes mantidos sob um controle consciente são dedicados ao espírito celeste lá do alto. Com a mão esquerda aponta para a terra, dramatizando a máxima hermética, como em cima, assim embaixo. Revela notar que, embora a vara do mago tenha dois polos, ambos são brancos. Dessa maneira, o espírito masculino é duplamente enfatizado, ao passo que o yin feminino escuro é totalmente excluído. Interessante, né? Não daria, né? Mas enfim, aqui ela enfatiza isso daí. Branco em cima e branco embaixo sugere um universo estático, estéril, regido por um rígido perfeccionismo. Essa é a imagem do tarô de Waite. Aqui tá em preto e branco, né? Que é a impressão do livro. Mas depois, no próximo vídeo, eu trago aqui a imagem da carta para vocês entenderem melhor.
O cenário nessa carta parece planejado. Em lugar do pano de fundo informal, natural do baralho de Marsella, o Waite plantou o seu mago num caramanchão simbólico cultivado de lírios e rosas. O Waite elimina a maior parte das ambiguidades da versão de Marsella e com elas muito da sua vitalidade. O chapéu vistoso com a aba que evoca uma montanha russa e a copa dourada desapareceu de todo, deixando em seu lugar uma pequena lemniscata preta que paira qual fantasma sobre a cabeça do mago, oferecendo-nos pouca coisa para alimentar a imaginação. Lembrando então que a lemniscata é esse símbolozinho aqui, que é o símbolo do infinito, tá? Então vamos lá. Os cachos serpentinos com pontas de ouro do mago foram substituídos pelo severo toucado, nada insensato, do estabelecimento sacerdotal. A mesa do mago também foi arrumada. Artigos suspeitos, como dados, bolas e outras ninharias de origem desconhecida e propósito dúbio, foram varridos, por assim dizer, para debaixo da mesa. Em seu lugar, encontramos apenas os 4 objetos que representam os 4 naipes do tarô, muito bem arrumadinhos e prontos para serem usados. Levando tudo em conta, a espécie de magia pintada na carta inglesa do século XX é muito diferente da magia pintada na carta francesa. Essas diferenças refletem 2 atitudes mutuamente exclusivas a respeito da maneira de individuação e a respeito do papel do mago no processo. O mago de Waite, por exemplo, parece experimentar o poder transcendente como se esse fosse localizado lá em cima. Seu corpo, sua posição e seus gestos rígidos indicam que ele trará iluminação à Terra num ato de vontade, de acordo com o ritual estabelecido. Só se acentua o eixo vertical. Seus gestos não incluem o horizontal, que é a dimensão da relação humana. Em contraste, a postura do mago francês, que é do tarô de Marsella, e o amplo movimento do seu chapéu incluem também a dimensão horizontal. Ele parece operar menos por vontade, mais por jogo da imaginação. O seu cenário casual dá margem ao inesperado e, acima de tudo, a sua postura não é tensa nem rígida, pois esse sujeito vivaz não está preocupado com a perfeição futura. É surpreendido no momento criativo do agora, sempre presente. A atmosfera de improvisação da carta de Marsella nos recorda que os milagres de Jesus foram também realizados de maneira totalmente casual, à beira da estrada, e que suas parábolas mais sábias foram respostas espontâneas ao momento vivo, ou seja, o momento presente, né? O nome do mago francês, Le Batelet, significa o ilusionista. Podemos imaginá-lo atirando para o ar todos os objetos que estão sobre a sua mesa, num contínuo desenho rítmico, não desassemelhante ao do seu chapéu em forma de lemniscata. Numa pintura de Marc Chagall intitulada O Ilusionista, a figura central manipula o próprio tempo, simbolizado por enorme relógio de bolso que ostenta quase como uma bandeira. A capacidade de transcender as restrições do tempo ordinário sempre pareceu mágica de um gênero particularmente divino. O mago a demonstra de várias maneiras. Primeiro, como vidente. Traz para a realidade presente ideias e potencialidades que de ordinário jazem escondidas de nós no futuro. A capacidade de adivinhar é de fato divina, pois através dela tocamos o mundo eterno dos imortais. Outro modo com que o mago faz prestidigitações com o tempo é através da sua capacidade de acelerar processos naturais em aparente desafio às leis do tempo. Como um ferreiro acelera a transformação de metais, intensificando o calor, assim pode o mago efetuar transformações da consciência
aplicando o valor do envolvimento emocional. Antigamente, os ferreiros eram considerados mágicos, cujos poderes se reputavam divinos, como evidencia o fato de que um deles era o deus olímpico Hefesto. Como ilusionista, o mago cria padrões mágicos no espaço-tempo, perdão. Todos os artistas são mágicos, pois fazem sortes com as formas de vida cotidiana, convertendo-as em padrões transcendentais. Despem-nas de todos os pormenores essenciais, expondo de tal maneira a estrutura básica que jaz debaixo de todas as aparências, que através de cada dúzia de pinturas diferentes, de uma dúzia de árvores individuais, brilha a essência do estado de árvore. A escultura também é uma espécie de revelação mágica. Os artistas nesse meio dizem a miúde que não criam suas figuras, mas simplesmente desbastam com o cinzel todo o material supérfluo, de modo que a imagem, já implícita na pedra básica, pode libertar-se. Essa ideia é magnificamente dramatizada na famosa estátua de Michelangelo, tão bem denominado O Cativo, que retrata um escravo lutando para livrar-se de um bloco de mármore em que ainda está parcialmente aprisionado. Da mesma maneira, os escritores forcejam por libertar suas ideias da massa de verbosidade emaranhante que tende a obscurecê-las. O problema não é tanto encontrar palavras quanto extirpar o excesso, de modo que a imagem possa surgir clara. Todos experimentamos, sem dúvida, a verdade desse adágio. Se tivéssemos mais tempo, escreveríamos mais palavras. Como vimos, os alquimistas também dedicavam suas vidas a libertar o espírito aprisionado na matéria, significativamente conquanto fossem tidos pelos contemporâneos como mágicos, diziam-se artistas. Os psicólogos analistas também são artistas, e no sentido em que temos usado o termo mágicos. Valendo-se da massa confusa de nossas vidas diárias, nossos impulsos conflitantes e imagens confusas ajudam-nos a descobrir o padrão subjacente, o único um em nós que toca o um universal de toda a espécie humana. A palavra magia é afim da palavra imaginação, ingrediente necessário para toda a criatividade nas artes e nas ciências. Quem teria imaginado que pudéssemos um dia voar até a Lua? Não obstante, alguém o fez e assim chegamos lá. Realizamos essa mágica porque uma porção de alguém tinha a mesma imagem e concentrou nela as suas energias. Imaginem simplesmente o que poderia acontecer se todo ser humano vivo imaginasse a paz e dirigisse suas energias para essa realização. Nós, mágicos, poderíamos, com efeito, operar milagres. Isso foi dito naquele outro livro, daquele jovem maravilhoso que esteve aqui na Terra há cerca de 2020 anos atrás. E ele trouxe exatamente essa mensagem, numa de suas falas ele disse exatamente isso, né? Não vamos colocar aqui se é um livro verídico, se 100% do que está escrito é a realidade, né? Fiel de tudo que aconteceu naquela época, como Cristo na Terra e tudo mais, mas é fato que faz todo sentido o que ela coloca aqui. Se a gente pudesse todos os dias, a humanidade inteira, num determinado horário específico, que pudessem todos realizar, ou que pelo menos, por exemplo, de acordo com o fuso horário de cada um, quando for pontualmente às 18 horas, todo mundo sentar por 15 minutos e imaginar o planeta inteiro em paz, claro que cada um no seu fuso não teria problema nenhum, e isso seria inclusive interessante, porque se cada um no seu fuso, pontualmente às 18 horas, ficasse sentadinho 15 minutos, imaginando o mundo em paz,
né, emanando amor, né, com uma sensação gostosa, um pensamento gostoso e visualizando todo mundo em paz, né, se respeitando e se amando, a gente teria praticamente 24 horas de direto não, né, mas a gente teria o dia todo e a noite toda as pessoas vibrando pela paz. O que poderia acontecer, hein? Então, fica aí esse pensamento, né? Essa reflexão. Então, vamos continuar. Mas a magia da consciência humana é uma arma de 2 gumes. Podemos usá-la para modelar um corajoso mundo novo ou para abrir a caixa de Pandora de demônios escondidos e destruir o nosso mundo e toda a vida sobre o planeta. Sim, um livro escrito na década de 80, a gente está lendo aqui, certo? No século 21, nos anos 20 do século 21. E esse livro foi escrito na década de 80 do século 20. A tentação de abusar do poder é um aspecto oculto de qualquer figura arquetípica, mas visto que os poderes do mago são tão primitivos, essa tentação é a sua bête noire especial. Depois eu tento traduzir aqui como eu fiz lá, teve um termo que ela usou no capítulo do louco, que estava em francês, e aí eu traduzi e coloquei. No próximo vídeo eu coloco aqui a tradução, tá? Eu faço uma anotação aqui. É talvez em reconhecimento desse fato que a besta negra, deve ser a besta negra do mago, seja especificamente retratada na carta número 15, onde a conheceremos como a sombra do mago, o diabo. Então já fica a dica aí de uma certa simbologia do arcano 15, né? Em termos de, então já está traduzido, tá, gente? Bête noire é besta negra. Em termos junguianos, a sombra é uma figura que aparece em sonhos, fantasias e na realidade externa. Personifica qualidades em nós mesmos que preferimos não pensar que nos pertencem, porque admiti-las seria deslustrar a nossa imagem de nós mesmos. Por isso, projetamos em outros tais qualidades aparentemente negativas, mas que não são, tá? Então, fica aqui muito claro a definição por Jung de sombra. Essa pessoa parece estar sempre visitando nossos sonhos, perturbando a atmosfera ao dizer ou fazer coisas inadequadas ou até positivamente diabólicas. Na realidade externa, a pessoa na qual projetamos a nossa sombra age de ordinário como um constante arreliador ou maçador. Quase tudo que diz ou faz nos exaspera. Até a sua observação mais casual tem o condão de mexer com os nossos nervos, que ele inflama durante dias, semanas ou até meses. Isso não nos deixa em paz, de modo que nos vemos a todo momento envolvidos emocionalmente com essa indesejável personalidade, porém todos nós temos. Muitas vezes o envolvimento assim externo como interno produz um resultado, como se fosse por artes do demo, entre aspas, né? A pessoa odiosa que nunca mais queremos ver continua aparecendo persistente e irracionalmente em nossas vidas de todos os dias, pois é uma parte nossa, né? Vamos continuando. Como a famosa sombra de Robert Louis Stevenson, ela está sempre presente em nosso jardim, onde entra conosco e de onde sai conosco, de maneira tão desoladora que nós também gritamos: que utilidade pode ter ela? Que ela possa ter alguma utilidade é coisa que não nos entra na cabeça, mas se ela e nós formos persistentes, descobriremos que essa personagem é útil e até necessária ao nosso bem-estar de muitas maneiras. Em primeiro lugar, ela mantém escravizadas durante a mágica da projeção não só as características negativas que nos pertencem, mas também muitas potencialidades positivas. Prestem bem atenção nesse ponto, nessa parte.
porque é muito interessante. É o Jung, né? São as definições de Jung, trazendo aqui pra gente através de um arcano do tarô. E isso é um profundo autoconhecimento, até para vocês poderem refletir a respeito de questões do cotidiano de vocês, tá? Mas também muitas potencialidades positivas. E como logo descobrimos, se formos reivindicar, hoje eu estou gaguejando, como nossas, essas boas qualidades, teremos de aceitar também as negativas. Então, se a gente reivindicar, opa, peraí, esse lado bom eu tenho, mas todo lado bom tem um outro lado. E é justamente essa sombra que a gente quer esconder, né? Chegar a conhecer e aceitar nossa sombra como um aspecto de nós mesmos é um importante primeiro passo no sentido do autoconhecimento e da inteireza. Falei para vocês. Sem a nossa sombra, continuaríamos sendo apenas seres bidimensionais, papel de seda sem substância. Então, assim, acolham as sombras de vocês. Tem um livro que eu vou mostrar só a capa para vocês como indicação de leitura. Eu não vou ler ele aqui. Meu intuito, por enquanto, é ler Jung e o tarô e depois outros livros relativos ao tarô. Mas tem um livro muito interessante que no próximo vídeo eu vou falar dele e que traz uma clareza sobre essa questão de sombras, tá? Então, quem quiser também pode comprar no sebo. É um livro fácil de entender, fácil de ler e que traz um profundo autoconhecimento, tá? Traz momentos bem reflexivos para quem quiser investigar mais a respeito desse assunto e trazer para o seu dia a dia, para o seu crescimento, tá bom? Vamos continuar. Ampliando a nossa abertura de percepção para admitir a sombra como membro da nossa família interior é difícil, mas de certa maneira é mais fácil do que parece. Porque quando chegamos a conhecer esse escuro personagem, descobrimos que muito da sua escuridade foi principalmente causada pelo fato de que ele habitava a escuridão da nossa própria inconsciência. À medida que lhe permitimos aos poucos sair à luz, começamos a descobrir que até as suas qualidades mais aborrecíveis parecem menos escuras e o seu peso menos difícil de suportar. Idealmente, quando e se o nosso Sol atingir o zênite, poderemos ter incorporado em nós mesmos tanto esses aspectos sombrosos que, como a criança no jardim de Stevenson, quase poderemos dizer da nossa sombra: nada existe dela. Entre mentes, o que decifrado quer dizer uma vida inteira, a sombra estará em evidência em algum lugar, porque a proporção que as energias anteriormente destinadas a resistir à sombra, aos poucos se tornam disponíveis para um emprego mais criativo. Encontramos coragem e força para olhar cada vez mais profundamente a nossa própria escuridão e descobrir figuras ainda mais umbrosas, né? É aquela história. Quanto mais a gente vai escavando, vamos dizer assim, né? Investigando, mais a gente vai descobrindo. Uma vez que figuras de sombra podem aparecer de muitas maneiras, lutar contra elas é uma batalha sem fim. Logo que reconhecemos e aceitamos um aspecto espelhado numa pessoa de nossas relações, ela surge de novo em outra forma, né? É aquilo que as pessoas comentam popularmente: o que eu critico em você é porque eu tenho, então, e eu não estou trabalhando em mim esse aspecto. Fez todo sentido agora, né? Já não é o velho amigo da casa ao lado, mas um novo vizinho do outro lado da rua que nos faz rilhar os dentes. E mais uma vez nos vemos enfeitiçados, fascinados, obcecados. Desta feita, porém, agimos com cautela, antes de permitir que nos atraiam para rondar estéreis de reflexões circulares, fumegantes e emocionados, podemos lembrar de enfrentar o nosso mago interior e persuadi-lo a desistir de pregar-nos as suas peças diabólicas. Se a abordarmos com firmeza, mas cortesmente, o mago poderá até nos ajudar a recuperar a parte de nós mesmos que, de uma forma ou de outra, passou para o lado oposto da rua.
Felizmente, nunca teremos de aceitar o diabo como nossa sombra pessoal, nem nos surpreenderemos projetando todo o seu peso no vizinho. Embora o vizinho possa perfeitamente personificar a sombra pessoal, o diabo representa para nós o que Jung denominou a sombra coletiva, querendo com isso significar uma figura de sombra tão enorme e oniabrangente que só pode ser suportada coletivamente por toda a humanidade. Nem a criatividade sobre-humana do mago, nem a infra-humana destrutividade do diabo nos pertencem pessoalmente. Nem a infra-humana destrutividade do diabo nos pertencem pessoalmente. Os dois personagens são figuras arquetípicas que representam tendências instintuais cujos plenos poderes estão acima e além do nosso alcance. Não obstante, cada um de nós possui um pouco da magia da consciência e na medida em que temos esse tipo de poder, somos presa da tentação demoníaca de abusar dele. Resistir à tentação requer alto grau de disciplina e autoconhecimento. Eu vou parar aqui, página 72, lá em cima no comecinho, porque a gente já está em 25 minutos para dar continuidade no próximo vídeo. Vamos continuar com o arcano do mago.